Marina! Olá, Luísa! Tudo bem? Tudo bem com você? Muito obrigada por participar do nosso podcast GPod. É uma honra ter você aqui com a gente. E é uma honra participar também. Eu acho que a gente pode começar a primeira pergunta. O que é a gestão de projetos e processos digitais e qual que é a importância dessa gestão? Essa pergunta, ela é muito importante e eu acho assim que todo infoprodutor, ele deveria saber a resposta dessa pergunta e até mesmo saber que existe hoje essa função de gestão de processos e projetos digitais. Mas antes de eu explicar a importância, eu falar diretamente o que é voltado no mercado de infoprodutos, é importante a gente separar as palavras gestão, projetos e processos. O que seria a gente falar que é a palavra gestão? Qual que é o significado? Gestão é você ter a capacidade de gerir, operacionar, coordenar, organizar, seja processos, seja pessoas. Então, a gestão é você gerir alguma coisa, seja pessoas, seja processos, seja demandas. Já as palavras projetos e processos, muita gente acaba confundindo elas. E elas são palavras diferentes. Quando a gente tem um projeto, e tudo que eu estou falando aqui é claro, voltado para esse mercado de infoprodutos, a palavra projetos, ela tem o projeto ele tem um início, um meio e ele tem um fim. Então, projeto, início, meio e fim. Já os processos, eles existem dentro de projetos, mas eles podem ser processos contínuos. Então, por exemplo, no mercado de infoprodutos, nós temos um lançamento. O lançamento, a gente pode dizer que ele é um projeto, porque ele tem um início, um meio e um fim. Já os processos, a gente pode considerar que são os perpétuos, porque eles são contínuos. Então, por mais que existam processos dentro de um projeto, os processos podem ser contínuos. Então, falando de mercado de infoprodutos, seria um projeto ser um lançamento e processo ser essa parte mais de perpétuo. E aí, a gente pode pensar um exemplo mais clássico, assim, para dizer o que é a gestão de projetos e processos digitais, é a gente pensar num time de futebol. O que tem num time de futebol? Volante, zagueiro, goleiro, atacante, quem mais? Sou péssima em futebol. Lateral. Nós temos aí um time zagueiro. de futebol. Zagueiro, já falei. Nós temos aí um time completo. Então, volante, atacante, zagueiro, goleiro, enfim. Todas essas pessoas fazem parte de um time. E também nós temos o técnico. O técnico também faz parte do time de futebol. E aí, esse técnico, ele seria o gestor de projetos. E esses jogadores, volante, atacante, zagueiro, enfim, eles seriam o copywriter, o gestor de tráfego, cada membro o estrategista. Da equipe, né? Exatamente, cada membro da equipe. E aí, você concorda comigo, falando ainda do time de futebol mais necessariamente, que cada partida, ela tem um objetivo. Então, por mais que seja, por exemplo, o Brasileirão, que você tem que somar mais 3 pontos, ou a Libertadores, que você tem que ganhar tal partida para você passar para a próxima fase, é um projeto. Por quê? Porque ele tem um objetivo, e ele tem um início, um meio e um fim. Então, a gente pode exemplificar o que seria essa gestão de projetos olhando para o técnico. E aí você pensa assim, tá, mas aonde que fica o expert, né? Cadê o expert nessa parada? O expert, ele é o dono do time de futebol. Então, a gente tem aí uma, entre aspas, né? Porque cada colaborador, ele é importante para o time, não existe essa hierarquia. Mas a gente pensando numa hierarquia, a gente tem o expert, que é o dono do time de futebol. A gente tem o gestor de projetos, junto com o estrategista. E a gente tem os outros colaboradores, que seriam os jogadores, né? Que é o copywriter, o gestor de tráfego, o suporte técnico, o onboarding, enfim. Então, a gente pode exemplificar o que seria a gestão de projetos, né? O ser um gestor de projetos e processos digitais, olhando para um técnico de futebol. Bacana, legal.